Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, seguindo a ordem aqui, nessa aula nós vamos falar sobre o uso de objetos de argumentos, tá? Esse uso de objetos de argumentos é uma forma que você tem de receber uma série de argumentos na chamada da sua função, cujos quais você não sabe exatamente, quando você define a função, você não sabe quantos parâmetros serão passados. Por exemplo, aqui tem a função myConcat. Vamos levar ela aqui para um documento à parte para a gente ver como isso vai ficar. Eu não lembro qual é o número dessa aula. New File. Vamos colocar aqui aula, se eu não me engano, é a 14. Qualquer coisa, depois eu não mudo o nome. Define a nossa estrutura. Ok. Então, tá aqui a nossa função. Tá certo? Definida. O que essa função faz? Ela recebe aqui um separador, tá certo? Que vai poder ser vírgula, traço, ponto. O result, que é onde eu vou guardar o que eu vou retornar, tanto que ele está sendo retornado aqui. Um izinho ali, que vai ser usado como índice da minha função, do meu loop, tá certo? Itera por meio de argumentos. O que ele está fazendo aqui? Eu vou iterar, contando de i valendo 1 até a quantidade de argumentos que eu tiver, tá certo? E dou um i mais, e aqui eu vou simplesmente concatenar o meu result, na minha variável result, os argumentos que eu peguei com o separador. Agora vamos ter aqui a chamada dessa função. Eu tenho aqui o seguinte: chamei a função, tá? Em vez da result aqui, eu vou fazer o nosso clássico document.write, só para a gente ver isso na tela, tá certo? Vamos visualizar no browser. Olha lá, o que ele fez? Ele fez red, orange e blue, separados por vírgula. O que eu fiz aqui? Ó? Na hora que eu chamei a minha função myConcat, eu passei o primeiro argumento, que é o separador, que é o único argumento que eu espero realmente ali na minha função. Já o restante, o JavaScript desconhece, porque não está na assinatura da minha função. É aí onde entra o capítulo de objetos de argumento. Tá ok? Então estou usando aqui um objeto de argumentos. Todos esses outros argumentos estão sendo gravados num objeto por padrão chamado arguments. Tá certo? Então é como se fosse uma lista de argumentos. Então é isso que o JavaScript está fazendo. Aqui eu consigo pegar com ponto length o tamanho dele, né, para saber se ele tem 0, 1 ou 2 argumentos, né, quantos argumentos ele tem, que é o tamanho dele. E aqui eu estou concatenando usando o mais igual e jogando tudo em result, né? Ele vai pegar o que result já tem, que começa com vazio, e aí eu concateno com red, que é o argumento mais o separador, depois eu giro de novo, orange mais o separador, blue mais o separador, tá certo? Então, a moral da história é que todos esses três argumentos aqui foram guardados dentro da minha variável arguments, tá certo? Eu consigo acessar ela através do meu objeto arguments. Se eu colocar para o meu i começar valendo zero, o que vai acontecer? Ó? Ele pegou aqui a vírgula, e imprimiu no lugar. Por quê? Porque apesar de eu ter aqui a variável, né, o argumento separador assinado no meu método myConcat, todos os parâmetros, todos mesmos, são colocados dentro de arguments. Então o zero está sendo esse primeiro argumento, por isso que eu comecei a contar de 1. Tá certo? Então isso aí que é um objeto de argumentos. Isso é bem comum, inclusive, em várias outras linguagens. Então essa aí foi a parte dos argumentos. Dos argumentos, objetos de argumentos. Agora, a questão de parâmetros de função. Começou aqui a partir do ECMAScript 6, essa questão de parâmetros de função. Antigamente, quando você quando você fazia, por exemplo, isso aqui, ó, no passado a estratégia geral para definir padrões era testar os valores
de parâmetro dentro do escopo da função. Aí vamos supor que você queira atribuir um padrão para B. Ó. Eu tenho aqui uma função chamada multiplicar. Que se eu chamar ela sem passando só um argumento, qual que era o padrão antes? Fazia toda essa gambiarra horrorosa aqui para definir quando o usuário não chamar não chamar a função passando B, ele vai ficar com undefined. Então, quando o type of de B for diferente de undefined, permanece o que ele já passou, né? Porque se não é undefined é porque alguém chamou a função passando algum valor. Se não, eu passo o valor 1 para ela. Tá certo? Então é assim que antigamente eu definia parâmetros padrão na assinatura de uma função. Agora, existe como você fazer isso. Ó. Só fazer isso aqui, b igual a 1, que se eu chamar, igual eu estou chamando multiplicar valendo 5 aqui, ó, ou seja, eu não estou passando um segundo valor para ser atribuído a B vai pegar para o padrão 1, que é a mesma coisa que fazia com essa gambiarra aqui. Então, a partir do ECMAScript 6, que foi possível essa estrutura nova aí no JavaScript, tá certo? Então, deixa eu implementar ela aqui, ó, só para vocês verem. O JavaScript vem melhorando bastante, porque isso é um recurso que todas as linguagens de programação já deveriam nascer com, né? Mas vamos lá, tudo bem, o JavaScript é bem antigo, então podemos dar um desconto para ela aí. Então aqui eu vou dar um document.write também no resultado da minha função. Já estou com ela aberta no browser, eu vou só atualizar. Então lá, retornou meu 5, tá certo? Se eu passasse aqui 2, aí vai dar 10, né? Porque uma vez que eu passo 2, o 2 vai sobrescrever esse 1 aqui, né? Esse 1 só vai valer quando eu fizer isso, ó, não passar um valor para B, tá ok? Então isso aí é o que são chamados de parâmetros de função, tá ok? Aqui um funcionamento semelhante, né? A sintaxe de parâmetro REST permite representar um número indefinido de argumentos como um array. No exemplo, usamos parâmetros REST para coletar argumentos do segundo argumento ao último. Ou seja, nessa função aqui, ó, eu tenho aqui um primeiro argumento, né? E um outro 3 pontinho args. O que que isso vai fazer? A partir do segundo, né, ó, como diz aqui, ó, vai coletar argumentos do segundo argumento ao último. Então, nesse caso aqui, não vai pegar o primeiro, porque o primeiro vai para o multiplicador. Aí, o restante vai cair tudo em args. E aqui, o que acontece? Ele vai criar um vetor de argumentos, tá certo? Uma lista de argumentos, vai colocar tudo em args. Então, os parâmetros REST, quando vocês veem essa sintaxe, vão ver que é parecido com os objetos de parâmetro, tá ok? Que é colocado dentro desse objeto aqui chamado arguments, tá ok? A diferença é que isso é colocado aqui dentro de uma lista, né? Você pode tá trabalhando isso aí da forma que você achar melhor. Nesse caso aqui, né? Estão chamando a função map, que já tem dentro dos arrays, e multiplicando ele aqui por x, fazendo multiplicador vezes x, tá ok? Aqui está usando a arrow function, que a gente vai ver agora, tá certo? Então, já vim na calhar aqui dentro desse assunto de parâmetros REST. Tá falando de arrow function ou arrow function arrow fetch, uma coisa assim, que é traduzido como função de seta gorda. A setinha gordinha aqui, tá vendo? Não, por isso que ela é gordinha. Então, tem uma sintaxe pequena em comparação a expressão de função a expressão comum de função e faz o vínculo lexo, né, do valor ao atributo this. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro agora. Se a gente parar para reparar aqui, ó, os motivos que levaram a galera do JavaScript a implementar essas funções, esse novo tipo de função, eu acho que esse exemplo que está aqui embaixo ele vem bem a calhar, né? Já vou mostrar ele para vocês. Que aqui fala o seguinte, ó, função de seta são sempre anônimas. A gente já viu sobre funções anônimas. Consulte também isso no blog tal, não precisa. Dois fatores influenciaram na introdução de funções de seta. Função, que é as funções mais curtas de se implementar, e o ponto de vista lexo do this. Acho que os dois são extremamente convenientes, mas, por exemplo, se a gente pega aqui o exemplo que tem no site, ó, aqui eu tenho apenas uma listazinha, né, um vetorzinho, um array A, e aqui eu falo o seguinte, ó, A2 igual a a.map,
Se eu quisesse fazer aqui, ó, por exemplo, passar o map em todos os itens dessa lista, eu tinha que chamar a.map e lá dentro criar a função que vai fazer o retorno para mim. Então fazer um function x s abre, fecha colchetes, return s.length. Agora usando o arrow function, e disso aí caiu para isso aqui, ó. Então estou apenas criando uma função anônima s que vai retornar para mim s.length. E aí quando eu chamo map aqui, essa função map já é embutida, né? Ela já é built-in na lista. O que ela vai fazer? Essa map ela vai rodar item por item da lista: hidrogênio, helênio, lítio, berílio. E vai. O que ele vai fazer? Vai passar isso aqui para o meu S, vai virar o S, a variável S. E aí eu vou retornar aqui o s.length para o meu A3. Enfim, o que é importante a gente captar aqui, aquilo que não pode deixar não pode passar em branco. As funções de seta gorda, as arrowFetch, function arrowFetch, elas são, primeiramente, o ponto de vista sintáxico, que ela é extremamente mais simples, e o ponto de vista do lexo do dis. Mas a gente precisa de lembrar que elas sempre serão funções anônimas, tá? Então a gente já viu aí a questão do uso de funções anônimas, que a gente tem que ter cuidado, usar elas com bastante critério. E a gente vê que no final das contas essas duas implementações aqui se equivalem, tá ok? Você vai implementar aí que você achar mais confortável, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho interessante passar. Bom, a questão do this. A questão do this é o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui, ó, um objeto pessoa. A gente ainda não chegou na parte de orientação objeto, mas basicamente aqui eu tenho a representação de uma pessoa através dessa function pessoa. Lá dentro eu tenho uma variável chamada idade, this.idade. O que esse this está fazendo? O que ele está fazendo? Basicamente ele está dizendo que eu quero que a variável idade interna da classe receba 0. This idade, tá? Basicamente ela é isso, ela só faz referência ao objeto interno desse escopo. Como eu estou aqui no escopo de pessoa, o this.idade fala com a variável, ele vai procurar uma variável idade dentro dessa classe pessoa, tá ok? E aqui nesse exemplo ele fez isso e aqui está dando um set interval em this.idade mais, ou seja, cada 1 segundo ele está aumentando a idade da pessoa em 1 e acessando a idade através de this.idade, tá? É só para vocês saberem o que o this faz. Ele apenas é um ponteiro, né? Funções de seta capturam um valor this no contexto delimitado, então o código a seguir funciona conforme o esperado, que é o que eu estava falando. O this ele é apenas um ponteiro que aponta para esse objeto no contexto local aqui dentro, tá certo? Bom, e por último, para finalizar essa aula, só mostrar aqui para vocês algumas funções que já existem no JavaScript, né, que são funções built-ins ou funções pré-definidas. Por exemplo, eval. O método eval avalia código JavaScript representado como string. O uneval cria uma representação em string de um código JavaScript, né, de um fonte de um string de um código fonte de um object JavaScript. Isfinity, isNoraNum, isso aqui que ele faz, ele verifica se aquilo é um Nora number, né? Ou seja, se alguma coisa que você passa com parâmetro é caracterizado como um Nora number. A gente já viu os tipos de dados Nora number. ParseFloat, essa aqui é bastante importante. A função ParseFloat analisa um argumento do tipo string e representa um número de ponto flutuante. Enfim, é só para a gente saber que existem algumas funções que já são pré-definidas no JavaScript que a gente pode estar utilizando aí, né, como para a gente evitar de estar recriando a roda, né? Eu ia dizer reescrevendo a roda, mas a roda não foi prototipada em código fonte, né? Ela foi criada. Então, para a gente não ficar recriando a roda, é a gente utilizar funções aí que já existem para facilitar o nosso trabalho. Tá certo, gente? Bom,
Essa foi uma aula um pouco longa, né? A gente tratou de muita coisa, de muitos assuntos, mas como vocês sabem, quando o assunto tem grande relevância, tudo isso que eu estou passando tem relevância, mas algumas coisas são mais relevantes, eu separo em outras aulas. Então vocês não se preocupem não. Então, leiam e releiam essa aula, esse link, tá ok? Esse capítulo, assistam essa aula várias vezes até que vocês estejam bem familiarizados com todos esses conceitos, tá ok? Qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Um grande abraço e até mais.